Bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre esse imbróglio aí que está na indústria nacional aí, sobre venda de carros, tá? Sobre descontos aí e sobre essas alíquotas de importação que o pessoal, a Anfávia pede que o governo aumente, porque a previsão da Anfávia era para elevar essas alíquotas o ano que vem para 35%, hoje já está em 20% em alguns casos, e está oscilando aí de 18% e 20%. 18% para carro elétrico e 20% para carro híbrido. Só que a BYD pediu essa semana para o governo para baixar essas alíquotas aí. 5% para carros elétricos, olha só o negócio, e 10% para carro híbrido. Eles acham o seguinte, que baixando essas alíquotas, eles vão conseguir montar esses carros num preço menor, tá? Melhor e menor, claro, para o consumidor, e vão conseguir ampliar as vendas aqui no país. Só que é o seguinte, esses carros aí são do sistema CKD e SKD. São carros semi-desmontados, tá? Que chegam aqui, os caras fazem a montagem e tal, e em alguns casos até a pintura, e o SKD, que é totalmente desmontado, chega e monta o carro aqui. Só que nada é produzido aqui. Não é feito nem solda nesses carros aqui. E quer dizer o quê? Que exige menos pessoal para montagem desses carros. Então, a maior parte pode ser feita com uso menor de mão de obra. E, claro, contrata menos que a indústria nacional. A indústria nacional faz tudo aqui, produz todas as peças aqui, estamparia e tudo mais. É feita aqui dos carros nacionais. Então, emprega muito mais pessoas. E a indústria nacional revidou. A Anfávia distribui um comunicado falando que já entrou em contato com o nosso ministro aí de Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, falando que vai o seguinte, vai mandar pessoas embora, vai ter demissões. Por quê? Porque isso aí vai mexer diretamente nas vendas dos carros aí das indústrias nacionais. GM, Volkswagen, Toyota, a Honda, que fabrica um ou dois modelos aqui, se eu não me engano. Então esses montadores aí tá falando que vai ter demissões se ocorrer aí realmente os caras, a Anfávia briga até para aplicar essa alíquota de 35% esse ano já, não pro ano que vem. Só que agora a BYD quer que diminua de 18% para 5% até, tá? Então é muito aquém aí do que a Anfávia pede. Mas antes de continuar falando, pessoal, sobre a crise das montadoras aqui no país, se inscreva no canal, curtam, comente e compartilhem. Os nossos canais são pequenos e nós precisamos de inscritos, pessoal. O incentivo que vocês podem nos dar aqui é se inscrever, tá? Deixar um comentário para nós e compartilhar nossos vídeos. Nós vamos agradecer eternamente, tá bom? Voltamos para o vídeo. E isso aí é uma coisa complicada, pessoal, porque é o seguinte, o carro brasileiro é caro, o carro brasileiro é caríssimo, só que o problema real, ninguém ataca, nem a indústria. O problema do carro ser caro aqui é devido aos impostos aí, tá? Os impostos que são aplicados em cima desses carros, tá? E o custo de produção nacional, que é o quê? Indenizações com funcionários, funcionários que movem ações contra essas empresas, tudo isso aí joga contra aqui, você dá emprego nesse país, tudo isso aí conta contra nós, infelizmente, porque se não tivesse toda essa burocracia para se contratar uma pessoa aqui, todas essas indenizações para serem pagas quando se demite uma pessoa, eles poderiam contratar muito mais pessoas. É o que ocorre em outros países. Em outros países, as indústrias contratam muito mais pessoas, porque não tem um custo tão grande das demissões quando é demitido. E tem outra coisa, tá? Quando a pessoa é demitida, simplesmente encerra o contrato, dá um aviso pro cara, mês que vem você não vai ter mais emprego, então acabou. Só que esse cara vai ter muito mais facilidade de uma recolocação em outra empresa. Por quê? As empresas podem contratar mais, porque não tem esse vínculo, tem essa despesa, e tudo isso aí soma-se em produzir qualquer coisa aqui nesse país, tá? O custo dessas contratações, dessas demissões, tá? Os impostos que são diversificados.
tem um emaranhado de impostos aqui. Uma indústria ou uma empresa aqui, se não tiver um bom contador, pode se complicar. Não, é tudo de muito difícil, até para pagar esses impostos, até para você fazer a descrição desses impostos, tudo é difícil nesse país. Isso aí gera o quê? Gera muito custo para as empresas, que tem que ser repassado para nós, consumidor. Aí tem todo esse custo, aí vem o governo com um monte, cobra uma alta carga de impostos também, e tudo isso soma-se o quê? Soma-se a nós, um carro muito mais caro para nós. Para vocês terem uma ideia, nós chegamos a trabalhar aqui 6 meses por ano só para pagar impostos. Para quem não sabe, tá? Nós trabalhamos 6 meses do ano só para pagar impostos nesse país, tá? É um absurdo, né? Mas isso aí acontece. Isso aí reflete no carro. Então, toda essa briga que está tendo aí entre a Anfávia, as montadoras chinesas, tudo mais, por quê? Porque os impostos, o custo de produzir aqui é muito alto. E a Anfávia, então, está brigando para se aumentar esse imposto esse ano, e as montadoras brigando para diminuir o imposto, para trazer muito mais carros para cá. E essa briga também está na China também. Porque a China tem mais de 100 montadoras. E a guerra dos caras lá é uma guerra voraz, tá? Porque lá tem mais de 100 montadoras, 115 para ser mais exato. E é o seguinte, os caras vendem muito, tá? Eles têm muita facilidade para se produzir, muita facilidade para se vender um carro, principalmente um carro elétrico, tá? Que o governo não taxa o carro a combustão, porque eles querem acabar com o carro a combustão, então eles taxam o carro a combustão, mas não taxam o carro elétrico. Então, além da taxação baixa, tem incentivo à indústria para se vender esses carros lá, então tudo isso aí conta a favor das empresas que produzem carro elétrico na China. E só que está acontecendo o quê? Tem empresas lá que estão vendendo esses carros abaixo do preço do custo de produção. Se o cara produz o carro a 100, exemplo, tá? A $100, eles conseguem vender esse carro por $90. Por quê? Porque tem o financiamento do governo para esses carros, tem um monte de incentivo, então eles conseguem vender abaixo. Por isso que muitas montadoras europeias acusam os chineses de dumping, por causa desse tipo de coisa. Porque os caras, dumping o que é? É você vender um produto abaixo do que você produziu para você ganhar mercado. Isso aí é o dumping. E isso aí são práticas puníveis aqui, tá? No Ocidente. Lá na China não, mas aqui no Ocidente é punível. Se você conseguir comprovar, a empresa é multada, tem problema. A empresa pode até ser cancelada aí, dá um monte de problema. Voltando à indústria nacional. E as montadoras nacionais falam o seguinte: se realmente implementar esse imposto aí, abaixar como a BYD quer, ou se não aumentar esse imposto para 35%, como eles querem, podem ter várias demissões. E aí, 1 ou 2 dias antes do tarifaço, que está para vir para o país, 50% em cima das nossas exportações, isso aí vai pesar muito mais. Então, pode causar ainda muito mais desemprego aqui no país. Então, pessoal, complicado para todo mundo. Espero que vocês curtam o vídeo, tá? Comente, compartilhe, tá? E se inscrevam no canal. A notícia de hoje foi essa, tá? Mas nossos canais são pequenos e nós precisamos de inscritos, e que vocês deixem o seu curtido, o seu comentário, o que vocês acham de tudo isso aí, tá bom? Valeu! Se você gostou, então se inscreva no canal.